Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Na tarde do próximo sábado, Palmeiras e Botafogo duelam por uma vaga para as quartas de final do Mundial de Clubes. Este será o primeiro dos duelos das oitavas de final. De cara, o Brasil já garante um classificado entre os 8 melhores times do torneio intercontinental. As duas equipes fizeram bonito na fase de grupos e se classificaram para a fase mata-mata. Enquanto o Verdão foi o primeiro colocado no Grupo A, deixando o Inter Miami, Al Ahly e Porto para trás, o Glorioso passou em segundo seu no grupo. Após o jogo contra o Inter Miami, o atacante Estevão deixou a torcida do Alviverde Paulista muito incomodada. Suas declarações fizeram com que alguns torcedores pedissem até que ele fosse para o banco. Reserva, precisa estar em campo quem tem interesse em ajudar o time. Deixou o time na mão quando mais precisava dele. É banco. Deixa ele com a cabecinha dele focando no Chelsea, postou um torcedor. Mano, Alan tá pedindo passagem, se pá até Felipe Anderson. Quando não tem desempenho em campo e o próprio jogador assume que está sem foco no time, não faz sentido deixar ele na zona de conforto, comentou outro palmeirense. Na entrevista após a partida, a joia palmeirense falou que já está pesando no Chelsea, seu próximo clube, após o Mundial de Clubes, e por isso estaria com dificuldades de se concentrar. É muito difícil focar. Ir para o Chelsea é um sonho que estou prestes a realizar, mas saber que preciso manter o foco aqui no Palmeiras não é fácil. Quanto mais perto vai chegando, mais a ansiedade bate, declarou o jovem. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Botafogo, porque o Botafogo pega o Palmeiras nesse Mundial, a gente está falando de oitavas de final, o jogo é no sábado e o André Linares chega com mais informações das equipes brasileiras. André, chega mais conosco. Aqui no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar no sábado pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Botafogo já está instalado aqui na Pensilvânia, deixou a Costa Oeste e na manhã de quarta-feira fez um trabalho no centro de treinamento do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL. Inclusive, um jogador do elenco, o wide receiver A.J. Brown, esteve presente ali no início dos trabalhos, trocou presentes e tirou fotos com o Barbosa, com o Alex Telles e até fez, às vezes, de goleiro ali no gramado. A gente pode ver os jogadores que foram titulares na partida contra o Atlético de Madrid fazendo um trabalho separado, correndo pelo campo, os demais atletas num trabalho com bola, sob o comando do técnico Renato Paiva, que não vai mais poder contar com o Bastos, o zagueiro, por conta de uma lesão no joelho, retorna ao Brasil, ainda não tinha atuado nesse Mundial de Clubes, uma lesão que ele já vinha sentindo ao longo desse primeiro semestre e não vai ter condições, então, de disputar mais esse Mundial. Lembrando que o Paiva vai ter uma decisão para tomar em relação ao meio de campo, não vai poder contar com o Gregory, que está suspenso. O Botafogo volta a fazer um treinamento na manhã de quinta-feira. Enquanto isso, o Palmeiras segue na sua base em Greensboro, na Carolina do Norte, por ali já também sabendo que o Murilo, muito possivelmente, não vai conseguir mais disputar esse Mundial. Contra o Botafogo é certeza que está fora, a apuração dos nossos repórteres Francisco de Laurentiis e também o Gustavo Zupac. Então, dessa ausência do Murilo na partida contra o Botafogo por conta da lesão na coxa, muito possivelmente o Bruno Fux seja o substituto. Foi ele quem ocupou a posição ali na zaga no começo da partida contra o Inter Miami, quando o Murilo, então, sofreu essa lesão na coxa. Já o Aníbal Moreno tem se recuperado bem e vai ser avaliado nos próximos dias. É possível que o técnico Abel Ferreira venha a poder contar com o volante na partida, então, contra o Botafogo, que acontece aqui, então, no sábado, para a gente saber quem vai para as quartas de final deste Mundial de Clubes. É isso, Linares. É esse confronto do sabadão que, claro, o fã de esportes vai poder acompanhar também lá pelo Disney Plus, o mundo parando para assistir essa partida entre os brasileiros. André, vou aproveitar aqui o que o Linares trouxe para a gente, essa questão de quem está fora. De um lado, o Murilo, que acaba sendo um pecado ali pelo lance que foi, pelo gol do Inter Miami, naquele lance tentar uma recomposição, ele acaba lesionando a coxa esquerda. Gregory ou Murilo, quem faz mais falta? Eu acho que é bem equilibrado, mas se a gente pensar como esses jogadores têm sido utilizados pelos seus respectivos técnicos, eu fico com a impressão que o Gregory executa um papel mais crucial, fundamental no time do Botafogo, na forma de jogar, as funções que ele consegue realizar. Ele é muito bom jogador. O Murilo também, o Maurício, né, também é um excelente jogador de futebol, mas até pelas questões do último jogo, imaginava-se que ele seria titular, não foi, entrou e tal. Eu acho que o Abel consegue rodar mais o elenco do Palmeiras, e ele falou sobre isso desde o início da temporada,
com as contratações feitas, a maneira como o elenco do Palmeiras foi montado, pelas obrigações no calendário, para ser um time que é mais modificável sem perder qualidade, sem perder o nível de competitividade, do que eu vejo o Botafogo com o elenco que tem nesse momento. Então eu acho que o Gregori ele é uma ausência que será mais sentida pelo Botafogo do que o problema de desfalque que o Palmeiras tem. E quer não, quando a gente vai desenhando o Mundial do Botafogo, alguns nomes vão se destacando. E acho que o Gregori, junto com o Igor Jesus, talvez o Marlon, eles acabam ficando meio que nomes de destaque no Botafogo, né, Jean? O Gregori, destaque do Botafogo há um bom tempo, né? Ainda que tenha tido o episódio fatídico da final da Libertadores, em que ele é expulso tão cedo e mesmo sem ele o Botafogo consegue vencer, é um jogador que vai fazer muita falta. Acho que o Murilo também faz muita falta na zaga do Palmeiras, mas até por ser um zagueiro e não um jogador de meio campo ali tão determinante, tão fundamental no andamento da equipe, eu acho que também votaria no Gregori como jogador que faz mais falta. A minha dúvida se o Aníbal não jogar, e o Aníbal parece que tem boas possibilidades de jogar, mas talvez não jogue. Se você não tem o Aníbal e o Murilo, que aí você está falando de um zagueiro e um volante, aí acho que o Palmeiras acaba se sentindo mais, porque a gente já viu o quanto o próprio Aníbal fez falta no jogo contra o Inter Miami, né? Claro que houve uma escolha aí, talvez equivocada, do Abel, de não colocar o Emi Martinez, de não colocar um volante de fato no lugar dele. Mas aí eu acho que assim, se o Palmeiras tiver os dois desfalques, aí eu acho que o peso acaba sendo maior. Se for Gregori e Murilo apenas, acho que assim, os dois fazem muita falta, mas aí eu votaria no Gregori como fazendo mais falta do que o Murilo. Eu claramente confundi a análise, né, entre os jogadores do Palmeiras. Sim. Mas eu continuo achando que, independentemente de ter feito essa confusão, eu continuo achando que o Gregori é mais importante para o Botafogo, com certeza, do que qualquer jogador do Palmeiras que eu tenha mencionado. E acho que tem uma coisa que com o Gregori a gente não sabe exatamente quem vai entrar no lugar dele. Se vai entrar um volante, se vai entrar um Nilton, se vai entrar, enfim, um jogador mais ofensivo. Você pode ter uma mudança ali. No caso do Palmeiras, até pelo que o próprio Abel fez no jogo contra o Inter Miami, acho que o normal é a entrada do Fux, que enfim, saiu o zagueiro, entrou outro, e ele vai manter, provavelmente ele não vai abrir mão dos 3 zagueiros, e mesmo que abrisse mão dos 3 zagueiros, porque hoje o Palmeiras joga com 3 zagueiros, ao contrário do que muita gente escala na gráfica pré-jogo, ele aí teria que ter um outro zagueiro de fato, né? E não jogar com um lateral e um zagueiro formando a dupla de zaga. Então eu acho que provavelmente vai entrar o Fux no lugar do Murilo, enquanto no Botafogo fica essa dúvida sobre quem vai ser. Vai ser o Cuiabano, enfim, ele pode ter uma opção de colocar um meia também, acho menos provável, ou o próprio Nilton para manter o esquema das duas equipes. Quando a gente estava discutindo um pouquinho do campeonato de ambas, a gente pega o Palmeiras, que começa contra o Porto, começa muito bem, não consegue o resultado, fica no empate ali com o Porto, mas acaba sendo o grande jogo do Palmeiras até o momento. E aí a gente vê um último jogo contra o Inter Miami, o Palmeiras ali com muito espaço, dando muitos espaços. Sim. E aí a gente pega o Botafogo, que tem um Botafogo que vence no PSG, que acaba sendo o grande destaque do futebol brasileiro contra os europeus, mas um Botafogo que, mesmo perdendo o Atlético, é um Botafogo que vem demonstrando talvez um pouquinho mais do que a gente esperava de Botafogo. É o que eu penso. Quando a temporada parou aqui no Brasil para os times viajarem para o Mundial, os dois times estavam em momentos bem diferentes, quase que inversos, né? O Palmeiras desperdiçando pontos em sequência e o Botafogo dando mostras de que tinha se encaixado e começando a subir de uma maneira bem clara. Aí tem uma parada e os times, no caso daqueles que estão no Mundial, tiveram aquilo que eles nunca têm, ou praticamente nunca têm aqui no Brasil, né? Que é um período maior de preparação, a quantidade de dias mesmo, para organizar sessões de treinamento e fazer a sua preparação para uma estreia específica e uma fase de grupos que mostra ser tão difícil e complicada quanto a gente imaginava que seria, embora os times brasileiros tenham, todos eu creio, mostrado mais do que a gente poderia imaginar que mostrariam nesse Mundial. E aí ficou uma questão, como nós vamos rever essas duas equipes, né? O Palmeiras fez uma ótima estreia com o Porto, depois eu creio que foi piorando. O Botafogo fez uma estreia mais ou menos, foi bem no primeiro tempo, mal no segundo. Uma grande atuação em todos os sentidos, algo histórico no segundo jogo, a partida contra o Paris. E depois fez um jogo de estratégia e inteligência com o Atlético de Madrid. Então, se a gente for pensar só no que a gente viu até agora no Mundial,
a impressão que fica é que o Botafogo está num momento melhor. É o suficiente para dizer o Botafogo é favorito, vai tirar o Palmeiras? Não, não é suficiente, porque tem muito encaixe, tem muita estratégia, tem muita rivalidade, tem muitas circunstâncias envolvidas. Muito interessante esse clássico brasileiro no fim de semana pelo Mundial. Até a questão anímica mesmo, os jogadores são jogadores que você conhece, jogadores que você já enfrentou no Campeonato Brasileiro pelo menos uma vez no turno. Tem tudo isso que envolve essa partida e não dá para cravar um favorito. Isso eu acho que não teria como. Não dá. Eu acho que assim, da mesma maneira que é impossível a gente negar o fato de que o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras no Mundial, acho que para mim isso não tem muita dúvida. Perdeu para o Atlético, mas perder para o Atlético era normal. Sofreu o que o Palmeiras sofreu contra o Inter Miami não era normal. Então, pegando os 2 últimos jogos, mas olhando para a primeira fase de maneira geral, para mim não tem discussão. O Botafogo foi melhor do que o Palmeiras. Não consigo, por causa disso, afirmar de maneira alguma que o Botafogo é favorito contra o Palmeiras, e nem vice-versa. Acho que esse é um jogo daqueles que não dá para apontar favorito, porque a especificidade de ser um jogo entre brasileiros, que se conhecem, o contexto desse jogo é completamente diferente de qualquer contexto dos jogos que o Palmeiras fez e dos jogos que o Botafogo fez também. Então, sinceramente, esse é o jogo que a gente precisa esperar os 90 minutos. E mesmo nessa, eu falei do Flamengo, que eu acho que o Bayern é favorito, mas eu falo que é favorito não porque jogou uma primeira fase melhor do que o Flamengo. O Flamengo também fez uma primeira fase talvez melhor do que a do Bayern de Munique. Ainda assim, eu acho que quando eu falo em favorito, eu falo porque um elenco é bem mais forte que o outro, tem mais capacidade técnica, são jogadores de um patamar acima, como o próprio Felipe Luiz admitiu. No caso de Botafogo e Palmeiras, é tudo muito parelho. Caminho da Filadélfia agora. Indo a Filadélfia encarar o Botafogo. Palmeiras, que já sabe também o seu adversário na fase eliminatória, nas oitavas. É um duelo brasileiro, vai encarar o Botafogo. A gente começa falando do Palmeiras, tem uma preocupação com o Murilo, mas a gente vai saber o que mais está acontecendo na equipe brasileira. O Palmeiras treinou nesta quarta-feira aqui em Greensboro, na Universidade da Carolina do Norte, dando início à preparação para o jogo de oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, que será contra o Botafogo. Atrás de mim vocês conseguem observar um pouco da atividade que teve a participação dos jogadores que estiveram por menos tempo em campo no duelo contra o Inter Miami. Os titulares, os atletas que tiveram uma minutagem maior na última partida, ficaram no hotel em que o Palmeiras está hospedado, fazendo um trabalho regenerativo. Nesta quarta-feira também foi confirmada a lesão do zagueiro Murilo na posterior da coxa esquerda. O Palmeiras não passou um prazo em relação à recuperação do zagueiro, mas pela gravidade a tendência é que ele não possa mais participar do torneio. Ficam como opções, portanto, para o técnico Abel Ferreira, o Bruno Fux e o Michael para fazerem companhia ao Gustavo Gomes na zaga do Verdão. Por outro lado, o Aníbal Moreno esteve em campo nesta quarta-feira. Ficou, é verdade, fazendo trabalhos à parte, acompanhado pela equipe, o núcleo de saúde e performance do Palmeiras, fazendo um reforço físico no gramado, mas ele se recupera bem do edema na coxa direita e a tendência é que esteja à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Botafogo, que vai acontecer no próximo sábado. Até lá, Abel Ferreira tem todos os jogadores à disposição para fazer mais 2 atividades aqui em Greensboro, quando, enfim, depois, na sexta-feira, o Verdão viaja para a Filadélfia para esse duelo de oitavas de final. A situação mais preocupante do Palmeiras é com o zagueiro Murilo, né? Vamos ver como é que fica a situação dele. Ele que se machucou na última partida, um problema muscular. Quando acontece problema na parte de trás da coxa, é muito difícil o jogador se recuperar num curto espaço de tempo, enfim, mas o Abel Ferreira vai ter que fazer alguma coisa no Palmeiras, porque o time jogou mal demais. Acho que foi a pior partida do Palmeiras no último jogo, garantiu a classificação, mas enfim. E vai encarar um Botafogo que também teve um grupo muito difícil pela frente, foi o grupo da morte com o PSG, o Atlético de Madrid, conseguiu a sua classificação. Todo mundo achava que o Botafogo não ia passar, mas dentro de uma estratégia muito trabalhando em cima do adversário que teria pela frente, muito importante para essa decisão contra o Palmeiras. A delegação do Botafogo já está na Filadélfia, aonde enfrenta o Palmeiras no próximo sábado pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Nem mesmo a derrota para o Atlético de Madrid na última rodada da fase de grupos foi suficiente para abalar a confiança dos botafoguenses.
Apesar de que para o jogo diante dos paulistas, o técnico Renato Paiva tem um grande problema na escalação. O volante Gregori recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso. A tendência é que o treinador português opte pela manutenção do volante Alain na equipe titular. Com isso, ele seria a dupla no meio-campo com o Marlon Freitas. Do lado esquerdo do ataque botafoguense, a possibilidade é de que Cuiabano inicie a partida fazendo uma dobradinha por aquele lado com o Alex Telles. O Botafogo também informou que o atleta Bastos Kisanga retorna ao Brasil por conta da lesão no joelho e não faz mais parte da delegação alvinegra que disputa a Copa do Mundo de Clubes. Vale destacar que o zagueiro angolano não disputou nenhuma partida completa em 2025. O elenco alvinegro já realizou a sua primeira atividade na Filadélfia e o técnico Renato Paiva vai definir a equipe nessas atividades que antecedem este duelo. A expectativa, inclusive, é de casa cheia para a partida deste sábado, que está marcada para 13h no horário de Brasília. E esse jogo tem duas situações. Um brasileiro vai avançar para as quartas de final, com certeza. E um vai voltar para casa, porque esse confronto de duas equipes aí do mesmo país não vai ter jeito. Ou o Flamengo, ou o Botafogo, ou o Palmeiras vão voltar mais cedo para casa. O jogo à 13h. O problema é o sol, rapaz. Muito quente nessa época do ano nos Estados Unidos. Vai estar pesado para todo mundo, mas de qualquer maneira, os dois times estão tendo um tempo aí para descansar, para treinar, para se preparar. E nessa altura do campeonato, muito pouco se faz de treinamento, é muito mais descanso e recuperação dos jogadores, e isso nós temos comissões técnicas competentes, tanto no Palmeiras quanto no Botafogo, para deixar essa rapaziada pronta para fazer um grande jogo, e o futebol brasileiro segue caminhando aí no Mundial de Clubes. Quem também está bem na competição é o Flamengo, mas vai ter uma parada dura. Pouco se preparando para esse jogo contra o Palmeiras e tendo que fazer uma viagem aí longuinha, né? Ele tá vivendo o glamour, aquele perrengue chique de ter que viajar bem no Mundial de Clubes aí nos Estados Unidos. Conta pra gente, e também com algumas baixas para esse jogo, né? O Gregori tá suspenso e agora também perdeu o Bastos, já era um jogador reserva, né? Não é tão utilizado pelo Renato Paiva, mas esse sim tá fora do Mundial de Clubes. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Luísa, Hernan, boa tarde. Bom, eu tô a maior parte do tempo aqui na Filadélfia, então foi ótimo aqui para mim o Botafogo e Palmeiras cair para cá, né? Caiu no meu quintal, já tô me sentindo o cria da Filadélfia. A única coisa que eu não me acostumei, embora seja do Rio, é o calor que tá fazendo aqui. Ontem fez 37 graus e hoje no treino do Botafogo, que foi aberto por 15 minutos, no CT do Eagles, inclusive, o Eagles, o time da NFL, estava batendo uns 36 graus, mas a sensação térmica era de uns 85. Estava bizarro de calor, e é algo que todos os jogadores, principalmente os europeus, têm reclamado, mas os brasileiros também. Mas o Botafogo, ele pouco depois ali que a gente saiu do CT, o Botafogo emitiu o comunicado de que o Bastos, o zagueiro angolano, vai voltar para o Brasil, porque ele voltou a sentir a lesão. Assim, não era um jogador que o Botafogo estava pensando ali, que tinha chance de jogar agora esse jogo, mas ele estava ali no grupo. Ele não joga há 4 meses, ele se lesionou ainda no Campeonato Carioca, mas criava-se uma expectativa, né? Porque o Bastos fez uma baita temporada ano passado, mas ele teve essa lesão no Carioca e não está conseguindo voltar. Se machucou de novo, vai voltar para o Brasil. Tinha uma preocupação com o Vitinho, que o Vitinho ele sentiu dores contra o Atlético de Madrid no último jogo, mas ele hoje treinou normalmente lá, treinou com o restante dos companheiros, então não vai ser problema para o jogo contra o Palmeiras. A dúvida, e aí eu já levanto a bola aí para o Hernan, para os amigos que estão participando, é quem vai ser o substituto do Gregori. Se o Renato Paiva vai ser mais conservador, botar um outro volante, ou vai que ele arrisca ali um Montoro, jogador que chegou agora e tem entrado muito bem, o garoto. De repente ele tenta uma formação mais ofensiva. Como é que vocês acham que é a escalação ideal aí para enfrentar o Palmeiras aqui na Filadélfia? Pois é, ele pode ser um pouco mais ousado, né? Ele pode reforçar um pouco esse ataque, pode usar Arthur Cabral, Mastriani, vamos ver o que ele vai fazer.
O Newton vem ganhando espaço também, né, Braz? É uma possibilidade também, mas fato é que vai ter que lidar com essa ausência do Gregory. O que você pensa, Hernan? Um Botafogo um pouco mais conservador ou um pouco mais ousado tentando ganhar o jogo aí do Palmeiras? Eu acho que pelo fato de ter o conhecimento do que é o adversário, você tem que se jogar, né? Você tem que abrir. É diferente, porque até pelo estilo de jogo dos adversários, de Atlético de Madrid, PSG, o Botafogo tem que armar o time pensando em propor o jogo contra o Palmeiras. É adversário do Brasileirão, é adversário da Copa do Brasil, é adversário da Libertadores. É o teu dia a dia ali, é o teu confronto ali do teu quintal. Então acho que vai ser um jogo aberto, assim como o Palmeiras também vai propor o jogo contra o Botafogo. E acho que é uma oportunidade de você escalar até um jogador de frente no lugar do Gregory. Vai fazer falta? Vai fazer muita falta, mas acho que o Alan tá fazendo um grande campeonato, um grande mundial. Penso que você pode colocar um jogador um pouco mais de frente, acho que você pode abrir um pouco mais os espaços, você tem um leque de opções ali. É um Botafogo que tem elenco para isso. Sim. E tem que usar agora todas as armas para conseguir passar de fase, que é importante, claro, né? Ir avançando esportivamente tudo que o torcedor quer, mas garante um bom din-din também, né? Porque tá pagando bem demais. Só é para passar para a próxima fase, só não, tá né? Precisando. Pois é, tá precisando, né? Como? 71 milhões só para passar para a próxima fase, já tem 147 milhões garantidos. Passando é quase uma premiação de título de Copa do Brasil, gente. E ó que a Copa do Brasil já é famosa por pagar muito bem. Então o Fogão tá de olho nesse dinheiro aí também. O Textor tá querendo, né, Braz? Porque assim, enquanto o Botafogo vive uma grande fase, o Lyon, o outro clube dele, acabou de ser rebaixado, né? Ele não apresentou garantias financeiras, o Lyon foi rebaixado. Lembrando que a grande parte da premiação que o Botafogo teve com as conquistas do ano passado foram para o Textor tapar os buracos ali da holding dele, né? Então tem esse outro lado da moeda aí. Mas por enquanto, aqui pelo lado do Botafogo, só alegria. A gente está vendo as imagens do treino aí, estava o Rafael, né? Que até por tempo era companheiro deles de Botafogo, e estava lá, cara, nos 15 minutos que a gente teve ali de treino aberto, ele perturbou os caras do primeiro ao último minuto desses 15 minutos aí. Vamos correr, sábado tem jogo. Aí os caras, Rafael, deixa de ser traíra, tá aí do outro lado aí, tá agora traíra. Então, um clima muito leve, assim, até um pouco antes do treino começar, pelo fato dos jogadores estarem no CT do Eagles, eles ficaram batendo uma bola lá com a bola de futebol americano. Um jogador do Eagles foi lá, trocou presentes. Então, o clima é muito bom no Botafogo, né? Muito bem, Bruno Braz, que siga assim até sábado e aí a gente vai saber quem será o vencedor desse confronto, quem passa para as quartas de final. Valeu, Braz, beijo para você e bom trabalho. Valeu, lembrando que o Palmeiras ele só chega aqui na Filadélfia na véspera do jogo. O Botafogo preferiu treinar aqui a semana, o Palmeiras só chega para a véspera. Grande abraço, gente, até a próxima. Valeu, tá aí, né? Cada um com o seu planejamento para tentar passar de fase. Vamos atualizar a situação do Palmeiras também com algumas preocupações físicas, Hernan. Murilo estava, né, com uma lesão, preocupa e está fora do Mundial, tem esse risco, como é que está essa situação? E o Aníbal também, esse jogador assim, super importante, vinha fazendo um grande Mundial, está com um edema, né, e está tentando aí fazendo um tratamento para se recuperar para essa partida. Será que o Abel pode contar com um desses jogadores? O Aníbal pode voltar, é um dia a dia, né, é um treino a treino ali que ele vai dando respostas, e o Murilo é uma situação um pouco mais complicada, foi uma lesão detectada, não é tempo hábil para o jogo, e óbvio que se o Palmeiras ficar fora não tem como, mas assim, mesmo passando para as quartas de final, o tempo de recuperação é um pouco mais complicado, então o Murilo dificilmente vai ter condições, né? Então perde ali uma peça importante, e foi bem ali naquela arrancada ali, na hora que além de pega a bola e dá aquela arrancada para fazer o gol, o Murilo não consegue acompanhar e já cai no chão e tem o estiramento ali, né? Tem aquela puxada no músculo.
E o Palmeiras também tem ali o zagueiro, tem o Mikael, tem o próprio Fux que entrou, tem o Naves, como até o pessoal do chat perguntou. O Palmeiras tem as opções, aí o Abel vai escolher. Eu entendo, né? Eu acho que o Mikael pode ser uma opção, até pela experiência que o Mikael tem. Eu acho que o Fux é muito bom zagueiro, é jovem ainda. Acho que aquele drible que ele tomou do Suárez, né? Enfim, acho que o Fux ele fez uma partida ok. Tudo bem que o Palmeiras foi mal como um todo, mas acho que eu iria de Mikael. PVzito, a gente tem 1 minutinho para encerrar o de primeira de hoje, mas o que você imagina para esse Palmeiras se não puder contar com esses 2 jogadores, e especialmente falando do Aníbal ali, porque o meio de campo do Palmeiras na última partida, quando ele precisou colocar outro jogador, o Abel colocou o Lucas Evangelista e não funcionou muito bem neste último jogo. Então, o que você pensa desse jogo sem esses 2 jogadores? O Aníbal é dúvida, o Murilo está fora. Na ausência do Murilo, ele escalou o Bruno Fux, porque a informação é que o Bruno Fux estava treinando muito bem lá em Greensboro. Quer dizer nada. O Murilo treinou muito bem e jogou muito mal. Então tem que jogar o Mikael. Se não tiver Murilo, não vai ter Murilo. É Mikael, ponto. Não tem discussão. Não é porque estava treinando bem o Bruno Fux. O Aníbal, pela maneira como ele saiu com dor, com edema, também deve estar fora. E, nesse caso, tem que ser Emi Martínez. O Abel tem que corrigir e o Maurício ganhar a posição do Veiga. É esse o cenário para o jogo de sábado. Júlio tá junto com você? Concorda com você, PVzito? Sim ou não? Como vou discordar de PVC, né, minha gente? Em nenhum momento, né? Ainda mais faltando 30 segundos para acabar o programa. A gente conversou com o cara, Palmeiras, que já sabe também o seu adversário na fase eliminatória, nas oitavas. É um duelo brasileiro, vai encarar o Botafogo. A gente começa falando do Palmeiras, tem uma preocupação com o Murilo, mas a gente vai saber o que mais está acontecendo na equipe brasileira. O Palmeiras treinou nesta quarta-feira aqui em Greensboro, na Universidade da Carolina do Norte, dando início à preparação para o jogo de oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, que será contra o Botafogo. Atrás de mim vocês conseguem observar um pouco da atividade que teve a participação dos jogadores que estiveram por menos tempo em campo no duelo contra o Inter Miami. Os titulares, os atletas que tiveram uma minutagem maior na última partida, ficaram no hotel em que o Palmeiras está hospedado, fazendo um trabalho regenerativo. Nesta quarta-feira também foi confirmada a lesão do zagueiro Murilo na posterior da coxa esquerda. O Palmeiras não passou um prazo em relação à recuperação do zagueiro, mas pela gravidade a tendência é que ele não possa mais participar do torneio. Ficam como opções, portanto, para o técnico Abel Ferreira, o Bruno Fux e o Mikael para fazerem companhia ao Gustavo Gomes na zaga do Verdão. Por outro lado, o Aníbal Moreno esteve em campo nesta quarta-feira. Ficou, é verdade, fazendo trabalhos à parte, acompanhado pela equipe, o núcleo de saúde e performance do Palmeiras, fazendo um reforço físico no gramado, mas ele se recupera bem do edema na coxa direita e a tendência é que esteja à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Botafogo, que vai acontecer no próximo sábado. Até lá, Abel Ferreira tem todos os jogadores à disposição para fazer mais 2 atividades aqui em Greensboro, quando, enfim, depois, na sexta-feira, o Verdão viaja para Filadélfia para esse duelo de oitavas de final. A situação mais preocupante do Palmeiras